aqui em Lajeado. Nós vamos falar agora sobre um assunto que tem rendido bastante pauta aqui na nossa programação, que tem gerado polêmica, manifestações na Câmara de Vereadores, a própria comunidade se sentindo um pouco desprotegida com a possibilidade da saída da PRF aqui de Lajeado, no bairro Conventos, onde tem a sua sede, e indo com o seu efetivo, os policiais que estão ali no patrulhamento diário, lá para Tabaí, um posto que está desativado e que ficaria mais longe da nossa região, até porque, como várias lideranças têm falado, a PRF de Lajeado é um exemplo, né, em termos de trabalho que é realizado, de apreensão, de prisão, é uma rota, né, de contrabando por aqui, muitas vezes são feitas detenções importantes, além, é claro, da fiscalização e do atendimento nos acidentes. Vejamos, né, dias atrás tivemos um raio que atingiu um motociclista. PRF teve que ir até o local para fazer a sinalização, além, é claro, da ambulância, da CCR, todo o aparato que foi dado, além dos grandes acidentes aí que acontecem, também é uma pauta para a gente abordar, porque tem acontecido em maior número até por conta das obras da BR-386 em sua duplicação por parte da CCR. Karine Martins é a chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Lajeado, e nós vamos começar já justamente sobre essa situação. Está confirmada ou tem chance de uma reviravolta em relação a essa saída do posto da Polícia Rodoviária Federal aqui de Lajeado, indo lá para Tabaí por cerca de 7, 8 meses? Obrigado por ter vindo aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite também. Então, assim, a decisão ela tinha sido tomada no sentido que a gente precisa retirar, agora, em função das obras de duplicação, a gente precisa retirar essa UOP daquele local que é um local que não apresenta condições de trabalho para o efetivo, tendo em vista as obras que vão correr ali na frente. Eu acho que isso vocês já têm conhecimento da programação, da duplicação da obra. É um contrato separado da contrato de... Concessão? Não, o contrato de duplicação da obra é o contrato separado do contrato de nova construção da UOP. Foi depois, né? Sim, foi depois. Tem todo um histórico, vocês já devem estar a par disso. Mas, assim, então, o que a gente precisava inicialmente? Era retirar o nosso efetivo por questões de segurança, por questões de trabalho mesmo da UOP onde está. Então, a gente inicialmente começou a procurar imóveis em Lajeado que atendessem essa demanda, né? Que pudessem atender questões de segurança para os policiais, para os usuários da rodovia, e também que tivesse, a gente tem uma análise de contra-inteligência, aquela segurança toda necessária para que o trabalho pudesse ser bem feito aqui na região. Ficamos por alguns meses procurando imóveis na região, e não, acho que até o superintendente já teria adiantado isso, a gente não conseguiu um relatório conclusivo dizendo que 3 prédios foram apresentados e eles foram excluídos, assim, por falta de condições. Então, por isso que inicialmente já deu esse histórico, né? Tabaí foi a opção para a gente, por já ter sido uma UOP, por já ter abrigado. Em 2019, a gente teve, quando a CCR ela ingressou, né, na concessão, ela fez uma reforma inteira no posto de Montenegro, na UOP de Montenegro. E, nesse período, durante 6 meses de reforma de Montenegro, a UOP de Tabaí serviu como apoio. A gente estaria fazendo agora o contrário, né? Seria Lajeado, indo para lá enquanto o novo prédio não está pronto e usando Tabaí como apoio. Mas ontem a gente conversou, então a gente tinha, assim, já praticamente definido que seria isso e que a delegacia seria em Lajeado, ali no centro de Lajeado, na Carlos von Koseritz, né, para atendimento ao público, onde funcionaria a parte administrativa da delegacia de Lajeado. Ontem a gente conversou com... a gente teve várias reuniões, 3, eu acho, no mínimo. Na Câmara de Vereadores, a gente teve uma reunião também com o efetivo e mais tarde com o Ministério Público Federal em Caxias, porque agora o Ministério Público Federal de Lajeado, a base é em Caxias, né? Então, o que ficou ajustado? A gente tem um prazo um pouquinho maior, a Prefeitura está nos apoiando, a Câmara de Vereadores está nos apoiando para localizar um novo prédio que tenha condições em Lajeado de abrigar, então, temporariamente, a UOP até a conclusão das novas instalações lá no 338,
7, né, que é um pouco depois da ponte do Forquetinha. Então, Não essa ida a Tabaí está suspensa. Está suspensa, tá? A gente não tem muito tempo para isso. O prazo que, inclusive, o procurador nos deu ontem foi o dia 15. 15, semana que vem mesmo, 15 de agosto. Então, a gente está correndo atrás disso. Tanto nós PRFs, né, com a ajuda da prefeitura também. Mas tem algumas opções, porque já foi feita uma verificação. Foi feita uma verificação. E então agora a gente está tentando ver outras formas, assim, com outros apoios. A gente espera que a gente consiga isso, sinceramente, até por bem do efetivo que pretende ficar aqui, né? E a gente está nessa luta aí. Eu acho que eu tenho eu sou otimista. Eu acho que pode acontecer. Essa mudança de suspender a questão Tabaí e ter uma novas opções aí para quem sabe um prazo para procura. Isso aconteceu em função das mobilizações, das solicitações? Como é que isso se deu essa? Foi também, foi por conta de tudo que está acontecendo agora, né? A gente tinha uma decisão, a gente tinha poucos prédios, surgiram outros prédios nesse meio tempo, mas a gente estava só analisando aqueles prédios, porque a gente tem todo um trabalho de inteligência que a gente não tinha um prazo certo para apresentar o novo prédio. A gente tinha só aquilo. Agora surgiram novos prédios. Surgiram a informação que eu tive, tá? Eu ainda não tenho nenhum prédio para poder falar para vocês, mas a informação que eu tive é que existem algumas possibilidades aqui que vão passar pela análise da nossa inteligência, que já está pré-acionada, já está pré-agendada a visita deles para essas visitas. E a gente vai ter o apoio, então, da prefeitura também, que vai facilitar esse nosso trabalho, né? Esses prédios, Karine, e aí é importante, né? Esse prazo que você fala, nós estamos falando de terça-feira da próxima semana, são 5 dias para frente. Há tempo, mas é um prazo curto, né? Tendo em vista que o prazo, a gente já sabe há muito tempo que a PRF vai trocar de local, a sede nova vai ser construída e até agora o projeto sequer foi aprovado lá pela NTT. Mas essa é uma outra situação. Esses prédios, eles necessariamente têm que estar às margens da BR-386, os prédios aqui analisados são à margem da 386 ou poderiam estar dentro da cidade, como é, por exemplo, ali esse da Carlos von Koseritz, porque talvez, pelo menos para quem é mais leigo, vai pensar, olha, eu acho que é melhor a PRF ficar aqui mesmo dentro da cidade do que ficar lá em Itabaí, porque lá perto tem Montenegro e aqui ia ficar muito desamparado. Como, por exemplo, está dizendo aqui o nosso ouvinte. Se a PRF sair de onde está, será uma festa para o narcotráfico. O Valdair Ror, de Arroio do Meia, que manda o recado aqui para a gente. E é o que a gente tem de sentimento mesmo. Então, é na 386? Pode ser dentro da cidade? O que está se avaliando? Assim, dentro da cidade, só a unidade operacional, administrativa mesmo, só a delegacia. A unidade operacional ela precisa estar à margem da rodovia. E a unidade operacional, já foi amplamente discutido isso, ela é um ponto de apoio. Na verdade, hoje, a gente trabalha confunde um pouco, porque tanto a unidade operacional de Lajeado quanto a delegacia estão no mesmo prédio. Então, isso confunde um pouco até a cabeça do cidadão, né, que entende como um todo. Mas a sede administrativa, ela pode sim ser dentro da cidade, porque é uma sede em que a ronda não está tão próxima, então, à rodovia. E a UOP, a unidade operacional que a gente chama UOP, que é a base das rondas, ela tem que estar na beira da rodovia, sim. Às margens da rodovia. Isso. Ela desculpa, Rita. Não, o Ricardo perguntou se isso é lei. É lei, né? É uma determinação. Não tem como não ser ali. Isso está dentro do nosso manual e da nossa circunscrição, as definições de cada uma das unidades. O que é uma unidade administrativa, o que é uma unidade operacional, o que é necessário para que seja uma unidade administrativa, uma unidade operacional. Então, é isso. E o que mais precisa? Quais são as outras... o que precisa nesse prédio para que a operacional possa funcionar? Então, a gente... Além de estar na margem da BR. A gente precisa de segurança orgânica, né? A gente precisa de segurança tanto para o usuário que vem ali na UOP, quanto para o nosso efetivo.
Basicamente é isso, segurança orgânica. O local tem que ser um local bem instalado, porque como a gente está ali, é um perímetro entre o quilômetro 340 e 350 ali. Eu estou falando entre o início, onde é hoje a UOP, um pouquinho antes, e a Estrela, que é um trecho muito crítico, né, de acidentes já há bastante tempo, e vem antes das obras de duplicação, por ser um trecho urbano, com muito movimento. São acidentes bem característicos aqui. Eu estou falando de acidentabilidade, tá? Uhum. Não estou falando nem da parte do crime que o ouvinte ali comentou, que isso com certeza é uma demanda que a gente tem bastante, que a gente demonstra bastante resultado, né, na Polícia Rodoviária Federal. Não justificando, mas assim, dando uma... Não justificando, né? Porque o ideal realmente seria, e eu sou otimista que a gente vai conseguir manter a UOP em Lajeado, pela proximidade. Mas as rondas, a UOP, a ronda ela é toda feita, toda a programação diária de uma ronda, ela é feita com um planejamento que chama cartão-programa. O cartão-programa é feito com base no estudo do Analytics, que são estatísticas, de pontos de maior acidentabilidade, horários de maior acidentabilidade, tipo de veículo envolvido, tipo de causas de acidentes, que isso é muito importante, tá? Então, todo o cartão-ponto, a gente tem 3 UOPs hoje na 4ª delegacia: Soledade, Lajeado e Montenegro. Os 3 cartões-pontos, eles não são idênticos, porque cada trecho tem as suas características. Montenegro tem uma característica, porque Montenegro, a circunscrição de Montenegro praticamente toda a pista duplicada. Então, o tipo de acidente é muito diferente do acidente que acontece aqui em Lajeado, que ainda estamos, ou até Soledade, praticamente com pista simples, né, em todo o trecho. Então, isso não justificando, mas já demonstrando assim, que a nossa ronda ela não vai ficar parada. Mesmo se não der nada certo aqui da gente conseguir ficar em Lajeado e tiver que ir para Itabaí, tá? A ronda ela não vai ficar parada em Itabaí. A gente não é uma polícia reativa que fica aguardando as ocorrências. Mas a resposta aos acidentes acho que tende a aumentar, né? Isso a gente... a resposta aos acidentes, na verdade, a gente é uma rodovia concedida também, né? A gente tem o apoio da concessionária para o atendimento, às vezes, mais imediato. Claro que essa resposta pode vir a prejudicar um pouco, sabe? Esses locais que estão sendo estudados, já existem prédios agora, fora aqueles 3 que tinham sido analisados? Olha, isso tudo a gente chegou à conclusão ontem às 7h30 da noite. Não tem, então, ainda? Não, agora vai se procurar. E qual seria o trecho, Karine? Porque daqui a pouco não precisa ser... Mesmo. Tem que ser Lajeado, não pode ser em Estrela, sei lá, Bom Retiro, alguma cidade mais próxima, para não ir lá para Itabaí? Pelo fato da delegacia ser em Lajeado e o trecho crítico ser em Lajeado, sim, o interesse principal é Lajeado. Porque daqui a pouco a gente vai botar para Bom Retiro, não vai mudar muito a nossa situação, né? Estrela, talvez, que é do lado. Estrela do lado, a gente pode vir a esbarrar com uma questão de como a delegacia é em Lajeado. A nossa intenção hoje é botar a delegacia e o UOP no mesmo ponto. Então, inclusive, excluir a possibilidade da delegacia ser no centro de Lajeado. Encontrando esse prédio em Lajeado, volta a funcionar junto. Funcionar, essa é a intenção. E o que vai mudar se não foi encontrado até aqui? Né? Tinha 3, eu não sei quanto tempo foi procurado, né? A gente teve maio, junho... 2 meses. E eu não sei se foi só a PRF, se teve o aparato de outras... Não, a gente ainda não teve. Era só também, PRF, né? inicialmente. Porque me parece que é uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer. E a maior indignação que eu vejo é como não foi pensado isso antes, não foi resolvido de uma outra maneira. Na verdade, o ideal é que a sede estivesse pronta agora e aí vocês saíssem do posto onde estão e fossem para o prédio novo, que não aconteceu. Isso. E aí é um imbróglio entre CCR e a NTT, né? Exatamente. São contratos diferentes, como eu tinha mencionado antes, e vocês já devem ter ouvido milhares de vezes isso. Foi um imbróglio entre a NTT e a CCR e demorou muito isso para acontecer. Na previsão da concessão lá, na previsão de concessão,
eles não tinham a previsão da construção de uma nova UOP. Então, demorou bastante. A gestão anterior, a gestão do inspetor Paulo Reni, que vocês conhecem, né? Batalhou muito, demonstrando a impossibilidade da UOP ficar onde está hoje pela proximidade com a rodovia. Seria inviável. Então, ele batalhou bastante nessa procura. Só que isso não dependeu da PRF. A gente não teve... a gente só teve... foi lutar mesmo, né? Estou falando pela gestão anterior, não é da minha gestão é de abril. Eu disse assim, agora o que eu tenho a partir de abril. O que eu tenho é isso. Eu tenho um projeto executivo que está sendo feito pela CCR para ser aprovado pela NTT, com previsão de setembro, que é a informação que eu tenho, e que, com a aprovação do projeto executivo pela NTT, as obras têm 8 meses para ser concluídas, sob pena de multa. NTT, CCR, tá? É essa a informação. Ontem eu conversei com o Diogo Steibler, que é o posso dizer, 01 da CCR, né? A gente conversou com ele junto no Ministério Público Federal e a previsão deles, claro, a gente sabe como é que funciona uma obra, mas de que a entrega das novas instalações sejam para abril do ano que vem. Abril de 2020. A CCR nos passou em nota na semana passada que o prazo deles é o primeiro semestre. Exatamente. Ontem ele falou até junho, então, ontem ele nos falou abril. Foi o que eu disse, assim, a gente, é uma informação que ele nos passou também, não em nota, não... E a prefeitura vai ajudar agora na busca por esse imóvel? Sim, a prefeitura está nos ajudando, está nos dando um apoio nessa Karine, busca. eu acho que é importante também te mostrar a força, o que representa a PRF de Lajeado, né? Quantas pessoas que fazem parte da equipe, a questão eu não sei se estatísticas em termos de apreensão, de detenções que vocês fazem aqui, até comparado com outras regiões, da própria 4ª Delegacia, em termos de acidente, também tudo mais, para a gente mostrar um pouco do que é a relevância de ter essa unidade aqui. Sim. Bom, em termos de acidentes, a gente tem esse trecho crítico, mas a gente também tem vários trechos críticos, como eu falei, em toda a circunscrição da 4ª Delegacia. Então, claro que como a discussão está sendo agora nesse ponto, a gente acabou pegando e analisando especificamente esse trecho aqui, focando nesse trecho. Mas a gente tem vários outros pontos de acidentabilidade, como eu expliquei antes, com características diferentes. Aqui nesse trecho, é um trecho urbano, características, os 3 principais tipos de acidentes vou falar desse ano, tá? A estatística desse ano aqui. A gente teve 4 mortes, a gente teve... Não sei agora bem o número de acidentes graves, mas assim, o principal veículo envolvido é motocicleta. É muito característico de trecho urbano, tem muita indústria na região, o pessoal vai trabalhar de motocicleta. Então, um acidente com motocicleta também é um acidente que ele vai trazer uma gravidade maior, porque uma fratura já é um acidente pela exposição. Então, assim, mesmo que tenha menos acidentes que eventualmente em outros pontos da rodovia, aqui vai se tornar mais grave pelas características do trecho e do tipo de acidente e do tipo de veículo envolvido. Motocicleta, atropelamento de pedestre, esse tipo de assunto. Quanto à criminalidade, a gente, eu não tenho nem o que dizer agora de estatística, mas é demonstrado na imprensa, assim, as nossas apreensões. A gente... se eu não me engano, o colega tinha feito uma análise, eu não estou preparada para isso com números, mas a gente é a 2ª maior em drogas do Estado. Em apreensão de drogas do Estado. Do Estado. Tá. E isso que a gente tem um efetivo, vou te falar de um efetivo da delegacia inteira, de 49 pessoas só, se for comparar. A gente é o pior... Eu digo que eu sou o pior, porque eu defendo o meu, né? Que a gente é o pior efetivo. A superintendência entende a gente... Em termos de números de efetivo. A gente tem uma dificuldade de manutenção, de efetivo mesmo, que é uma coisa que nos preocupa bastante. E que a superintendência hoje está... A gente está trancado, a gente não consegue puxar a gente para cá por conta de uma legislação, que está impedindo as remoções. Em caso, vamos considerar aqui, de não acharem esse novo prédio,
Dia 15 de agosto vocês têm que sair dali, vão para Itabaí? O que vai acontecer? Não. Dia 15 a gente tem que dar essa possibilidade de novo prédio para o Ministério Público Federal. E a partir daí, próximos prazos? A partir dali, assim, desculpa, minha voz está bastante... Tranquilo. Estamos conversando com a Karine Martins, chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que tem a sua sede aqui em Lajeado. Isso. Não, depois disso, localizando esse prédio, vai ter toda a reforma, a adaptação desse prédio para que seja, para que funcione como uma UOP. Né? Então, a gente tem um prazo, que eu não sei qual o prazo que vai ser, que a gente vai tentar agilizar o máximo possível. Prazo para deixar o posto atual não tem? Não. Porque eu vejo que tem obra na frente e atrás, né? Não, mas as obras, assim, a gente não quer, a gente não pretende interromper a obra de duplicação, porque isso também vai estar interrompendo o crescimento da comunidade e, né, do desenvolvimento da comunidade, da sociedade. A gente vai tentar o máximo possível agilizar nessa escolha desse prédio para que seja reformado, para que seja adaptado para receber a nova UOP delegacia, para que a gente possa, então, liberar a duplicação sem riscos para os nossos servidores. Hoje, a gente não pode liberar a duplicação sem risco nenhum para o servidor, porque, não sei se vocês quiserem passar, se vocês têm fotos dos locais, o projeto da nova pista, ele passa a menos de 1 metro de distância da entrada ali. Vai ter máquina pesada, vai ter uma escavação ali. Então, assim, hoje a gente não tem como liberar como a duplicação, mas a gente também não pode barrar essa duplicação para sempre. Então, é tudo muito rápido e por isso tem que ser de uma certa forma rápida. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com o que tem daqui para frente. O passado, os imbróglios de NTT, CCR, de projetos que não foi verificado, que o caos que seria, né, nesse projeto de duplicação que não foi verificado, que estaria a menos de 1 metro de distância da UOP, que prejudicaria o serviço, prejudicaria a fiscalização, a operacionalidade, a segurança. Isso a gente não tem mais o que discutir. A gente tem que discutir daqui para frente alternativas. E por isso que a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, eles estão nos dando apoio. Tem a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari também. Conversei a gente tem reuniões agendadas, tem uma reunião com a Alcepro na segunda-feira. Eu não tenho ainda informação de prédio, mas a gente está tentando, de todas as formas, procurar resolver isso da forma mais rápida possível para que todos fiquem bem aí na sociedade, fique tranquila, o efetivo fique seguro e tranquilo. Esperamos que seja achado. Já é uma notícia mais esperançosa, então, para a nossa região, em primeira mão aqui, pela Karine Martins, na Rádio Independente. Muito obrigado por sua presença. A gente segue acompanhando e buscando as informações aí para trazer para a nossa comunidade. Certo, obrigada, Ricardo. Obrigada, Rita. Muito obrigada. Conversamos com a chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, com sede em Lajeado, a